Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Valdemir. Nesta oportunidade, nós vamos fazer aqui uma breve introdução da epístola, a primeira epístola que Paulo destina aos Coríntios, a igreja que estava localizada na cidade de Corinto. Quando ele funda esta igreja, estabelece esta igreja na cidade de Corinto, juntamente com o casal Áquila e Priscila. O trabalho prossegue, os irmãos continuam cultuando a Deus e Paulo então se dirige para a cidade de Éfeso. Estando ele na cidade de Éfeso, ele escreve a primeira epístola para a igreja que está localizada em Corinto. Quando nós lemos a epístola, nós entendemos que ele recebe informações acerca de tudo que está acontecendo ou de algumas coisas que está acontecendo na igreja. Ele tem essas informações pela família de Cloe e também nós vemos que Paulo recebeu algumas correspondências dos próprios irmãos. Então, juntando todo este material, Paulo então ele escreve a sua primeira epístola a esta igreja. E quando nós vemos falar da igreja de Corinto, localizada na cidade de Corinto, todos nós já ouvimos alguém falar ou sabemos alguma coisa acerca da problemática que havia naquela igreja. Muitos a conhecem até como a igreja mundana. Nesta oportunidade, nós vamos nos ater aqui o porquê desses problemas que havia na igreja de Corinto. E para que nós adentremos nessa meditação nossa, nesse nosso raciocínio, é preciso nós voltarmos um pouco ao tempo para entender. É quase impossível nós entendermos a epístola aos Coríntios se nós não voltarmos um pouco e entendermos um pouco do conceito histórico, geográfico, social da cidade. Muito bem, a começar pela localização, lhe era muito favorável. A cidade de Corinto tinha uma localização entre os mares e era uma cidade portuária, pelo menos 2 portos havia ali para abastecer a cidade. Em se tratando de comercialização, Corinto sobrepujou todas as cidades da antiguidade. Tinha um comércio acirrado e com isso grande movimentação de pessoas. A segunda questão que favorecia Corinto ao livre comércio era a questão de ficar próximo a Atenas, a capital intelectual do mundo. Então, muitos costumes de Atenas foram aderidos à cidade de Corinto, como, por exemplo, valorizar, além da conta, a questão da sabedoria, Havia os filósofos, os pensadores da época, e tudo isso influenciava bastante na cultura da cidade. Além do mais, Corinto também era uma cidade que tinha muitos teatros, palácios e templos suntuosos, ornamentavam a cidade. Havia a questão dos deuses ali adorados, os mais conhecidos era a Afrodite, que tinha o seu templo com as sacerdotisas, 1000 sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, aonde as pessoas ali cultuavam a deusa Afrodite. Também, da mesma forma, Apolo, que simbolizava a beleza masculina, e com isso também favorecia em muito o homossexualismo. Pois bem, esta cidade cresceu, sobrepujou bastante, tornou-se uma grande metrópole
mas ao mesmo tempo ficou conhecida como a cidade mais perversa e corrupta do mundo, depois de Sodoma e Gomorra. Corinto passou a ser uma cidade que vivia em decadência espiritual. A impureza, a devassidão, a promiscuidade fazia parte do contexto. Então tá aí, como nós havíamos dito no começo que nós iríamos nos ater aqui aos porquês dos problemas desta cidade. Então os porquês estão aí, né? Paulo iniciou seu trabalho ali, estabeleceu a igreja juntamente com Áquila e Priscila, mas quando Paulo deixa Corinto para se dirigir a Éfeso, os crentes ali convertidos não se apartaram de tais práticas, né? O evangelho chegou até eles, mas eles não se santificaram a ponto de se desligarem totalmente dos costumes que haviam na cidade de Corinto. Haja vista que na questão de valorizar muito a sabedoria, que é o primeiro ponto, o primeiro quesito que Paulo passa a combater é a sabedoria deles, valorizar demais. Na cidade de Corinto, os pensadores, os filósofos se reuniam nas praças e ali faziam os seus diálogos, debatiam e as pessoas valorizavam demais isso. Então Paulo, de início, ele passa a combater esta sabedoria humana, né? E Paulo passa a dizer na sua mensagem que ele tem uma sabedoria que é superior, né? E esta sabedoria de Paulo era o Cristo crucificado, né? Que foi a mensagem principal de Paulo, a mensagem que Paulo preservou, né? E pregou ali e ensinou e evangelizou a mensagem do Cristo crucificado. Esta mensagem de Paulo para eles era o mistério profundo de Deus que estava oculto nas gerações, mas que nos últimos tempos foi revelado através da crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Era esta sabedoria que Paulo estava passando, transmitindo para aquele povo de Corinto. Agora, os porquês dos problemas é exatamente porque os crentes eram da cidade de Corinto, viviam nessas práticas, e também crentes das adjacências, pessoas que se converteram e que passaram a fazer parte da igreja, mas que não se envolveram totalmente com Deus na santificação e então continuaram com as antigas práticas, trazendo para os nossos dias. A igreja de Corinto, mesmo dando um parecer que eles eram tão mais pecadores que nós, mas é um retrato, não deixa de ser um retrato da igreja dos dias de hoje que nós estamos vivendo. A igreja dos dias de hoje, onde pessoas se asseguram e se pautam em suas sabedorias, naquilo que aprenderam na universidade e que dizem que existem tantas coisas mais primordiais em termos de conhecimento científico e tantos outros tipos de conhecimento que são mais primordiais do que as coisas de Deus, do que a cruz de Cristo, né? E a ponto de muitas igrejas hoje valorizarem mais outros tipos de pregações, né? Outros tipos de teologias, né? E pregações, né? De autoajuda, pregações que são verdadeiras palestras, né? De motivação e enfim, tantas outras coisas, filosofias, fábulas que ficam fora da mensagem cristocêntrica, né? É isto que Paulo estava combatendo, né? As pessoas colocavam o homem no centro de tudo, né? O antropomorfismo, né? E Paulo, a mensagem de Paulo era cristocêntrica, né? A mensagem de Paulo
era colocar Jesus centralizado, o Cristo das nações, o ungido de Deus, né? Aquele que veio para salvar, para libertar, para curar, para dar vida. Esse mistério profundo, né? Isto, a mensagem de Paulo era exatamente para conscientizar os coríntios de que a sabedoria de Deus é superior a qualquer sabedoria terrena. Tá aí, meus irmãos, Deus vos abençoe. Estes são alguns detalhes pelos quais a igreja de Corinto era mergulhada em alguns pecados e que precisava se desfazer dessas coisas. Que nós também nos aproximemos do Senhor nosso Deus e que a nossa mensagem, esta mensagem do Cristo, né, crucificado, seja uma realidade nas nossas vidas e que nós tenhamos esta convicção no nosso coração para sermos vitoriosos em Jesus Cristo. Deus te abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor e até mais.